Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo o Grande Conflito, capítulo 9, A Luz na Suíça. Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para sua fundação. O Mestre Divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeada superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galileia fora dirigido o chamado. Então nós vemos aqui que da mesma forma como Deus conduziu a obra no início, quando lá na Galileia reuniu os pescadores, ele vem conduzindo a reforma da mesma forma, vem conduzindo os membros, os filhos de Deus, da mesma forma, aqueles que deveriam estar à frente, aqueles que conseguem se simpatizar com seus semelhantes, aqueles que conseguem ter empatia, se colocar no lugar do próximo, aqueles que não têm a confiança em si próprios, no meu intelecto, o meu dinheiro, as minhas posses, os meus recursos, os meus dons, os meus talentos. Esses não são os escolhidos por Deus, são aqueles simples que se colocam nas mãos de Deus para que a obra seja identificada, tenha o selo de Deus, para que todos saibam que não provém deles tudo aquilo que eles estão fazendo. Quem diria que os pescadores fariam tudo o que fizeram? Evangelizariam o mundo daquela forma, converteriam tantas pessoas? Agora as pessoas olhavam para eles e tinham a certeza que aquela obra não provinha deles, mas sim do Deus que estava guiando-os. E da mesma forma na reforma, da mesma forma hoje. Se nós somos soberbos, temos confiança em nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer, nas nossas habilidades, nos nossos recursos, então iremos fraquejar, não seremos aqueles que irão levar a obra do Evangelho adiante, apenas aqueles que colocam a sua confiança em Deus e confiam que Ele vai abrir os caminhos, é que assim o farão. Aqueles discípulos eram humildes e dóceis. Quando menos houvessem sido influenciados pelo ensino de seu tempo, quanto mais êxito poderia Cristo instruí-los e habilitá-los para o seu serviço. E a gente vê isso, quanto mais uma pessoa está enraizada com os ensinos de alguma denominação, por mais que ela veja a verdade, é difícil dela abandonar, é difícil dela sair, porque a vida inteira dela foi construída ali. Então, quanto menos o ensino, mais fácil habilitar para o serviço. Assim foi nos dias da Grande Reforma. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que em seu tempo eram os mais livres do orgulho da classe e da influência do fanatismo e astúcia dos padres. Aqueles que não estavam envolvidos com as religiões erradas eram os mais fáceis de serem chamados para estarem à frente da pregação do Evangelho. Aqueles que foram instruídos muitas vezes por seu pai, como nós vimos com Lutero, como nós vimos com Hus. Aqueles que foram tirados das cadeias do sistema errado, o sistema das tradições humanas, eles tiveram maior facilidade para ter o contato com Deus, para ouvir a voz de Deus e viver a palavra. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera, para o querer e efetuar da sua própria aprovação. Então nós vemos aqui, Deus não vai escolher aquelas pessoas que a glória vai ser para elas, mas sim aqueles que vão reconhecer que a glória é de Deus. Tudo aquilo que essa pessoa está fazendo não provém dele mesmo, mas provém de Deus. O ambiente em que viveu Zwinglio na meninice e seus primeiros ensinos foram de molde a prepará-lo para a sua missão futura. Criado entre cenas de grandiosidade, beleza e solene sublimidade natural, seu espírito foi logo impressionado com o senso de grandeza, poder
e majestade de Deus. E a gente muitas vezes vê as coisas, a gente estuda a palavra e não consegue ver aonde está Deus falando que devemos abandonar as grandes cidades. Aqui nós vemos na vida de Zwinglio exatamente isso. Ele foi criado afastado das cidades, contemplando a beleza da natureza, a grandiosidade de Deus, e ele percebia quão grande é Deus, a majestade de Deus. E isso o tornou mais fácil o preparo para a missão futura. Por isso, devemos abandonar as cidades. Por isso, devemos levar os nossos filhos para fora das cidades, para que eles consigam, com maior facilidade, ouvir a voz de Deus em suas vidas, para que eles possam, se não formos nós os pioneiros a levarmos a obra do Evangelho adiante, que eles o façam, que eles tomem a tocha das nossas mãos cansadas, muitas vezes acomodadas com esse mundo que nem queremos, estacionamos a tocha em algum lugar da nossa casa e deixa lá. Esquecemos que temos uma missão a fazer. E afastando nossos filhos das influências corruptoras das cidades, será mais fácil para eles levar a obra do Evangelho adiante. Por mais que muitas vezes nós estejamos negligenciando isso. Muitas vezes, por estarmos na cidade, estamos negligenciando isso. Com tantas oportunidades de entretenimento e divertimento dentro da cidade, não temos a urgência de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Jesus está voltando e o sangue daqueles que não forem advertidos por minha culpa será derramado sobre mim. Eu posso perder a minha salvação por não levar a mensagem aos outros. Os dominicianos de Berna viram que se pudessem ganhar aquele talentoso jovem estudante, conseguiriam tanto proveito com honras, sua idade juvenil, sua natural habilidade como orador e escritor e seu gênio para música e poesia seriam mais eficientes do que toda a pompa e ostentação para atrair o povo aos cultos e aumentar os proventos de sua ordem. Pelo engano e lisonja, esforçaram-se para induzir Zwinglio a entrar para o seu convento. Aqui nós vemos uma coisa importante, principalmente para os jovens, para as crianças, aqueles que possuem os talentos serão os mais tentados pelo adversário. E aqui nós vemos que aqueles monges queriam agora trazer Zwinglio para o seu convento, instruir com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, para que ele pudesse levar esse ensinamento aos outros com o seu talento natural. O mesmo talento que Deus deu para ele para levar a palavra, agora aqueles monges queriam trazer para perverter a palavra. Devemos tomar muito cuidado porque as hostes satânicas estão sim ao derredor dos nossos jovens para que eles sejam usados como instrumentos errados nesse mundo, usando os talentos que Deus deu para influenciar. E nós vemos aqui um ponto importante. Uma pessoa com o talento de Deus, com os dons de Deus, é mais proveitoso para o avanço da mensagem, para levar a mensagem, do que o gasto, ostentação, de cultos e coisas do tipo aqui, ó. Seriam mais eficientes do que toda a pompa e ostentação para atrair o povo aos cultos. É mais importante pessoas com o talento dado por Deus, pregando, levando a mensagem, do que as grandes programações que nós vemos hoje em dia, inclusive no nosso meio. É luzes piscando para lá e para cá, é pessoas gritando, pulando. Uma tristeza que dentro do nosso meio tenha acontecido isso. Mas muito disso é porque os nossos talentos, desde pequeno, estão sendo perdidos para o mundo. As crianças não estão tendo o ensino como deveriam, para que quando crescessem fossem esses líderes a estarem à frente com a mensagem que deve ser pregada e vivida, e falarem com eloquência, com firmeza. E aí, para atrair pessoas, a igreja vai tentando trazer os elementos do mundo errado, sim, errado. Mas faz isso muito porque os nossos talentos estão sendo perdidos para o mundo. Não é justificativa, mas é uma das explicações. Quanto mais pesquisava as escrituras, mais claro aparecia o contraste entre as verdades e as heresias de Roma.
Então aqui nós vemos claro, o Zwingli começou a estudar as escrituras, ele viu o contraste, o que é certo e o que é errado. Os contrastes entre o que a Bíblia dizia e o que a igreja romana dizia. Ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente e infalível. E assim eu e você devemos também nos submetermos à Bíblia. A única que deve ser a nossa regra de fé, que deve nos conduzir, que deve nos preparar, nos transformar. Ela é infalível. Viu que ela deveria ser seu próprio intérprete. Aqui outro ponto importante, que eu já comentei em vídeos recentes. A Bíblia se interpreta nela mesma. Não é eu, ser humano, falho, que vou interpretar a Bíblia. É o próprio Deus que vai me explicar o que ele quis dizer. Não ousou tentar a explicação das Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina pré-concebida, ou seja, alguma coisa que eu já tenho na minha cabeça, eu vou pegar as Escrituras e tentar justificar aquilo, tentar explicar aquilo, que era o que os judeus, os fariseus faziam na época de Jesus. Eles não viam que o Cristo viria humilde e iria sofrer, como diz lá em Isaías. Mas eles que estavam já vendo o Cristo glorioso, que iria trazer a libertação, a redenção, a salvação. E eles esperavam, sim, isso, mas aqui nessa terra. E não no porvir, como será no segundo advento, o qual nós estamos pregando hoje, que Jesus virá. Mas mantinha como seu dever aprender o que constitui os seus ensinos diretos e óbvios. É o nosso dever, assim como ele entendeu, deve ser o nosso dever também entender os ensinos diretos e óbvios da palavra. Coisa simples, como diz, não devemos comer tal coisa. Está lá, Levítico 11, não deve comer carne de porco, peixes de couro, isso daí são proibidos. Não é nem que são permitidos, são proibidos. Mas muitas vezes, e muitas denominações olham para lá, não, isso aqui é passado, Jesus morreu, e aí pegam textos e tentam explicar as suas doutrinas para trazer uma religião, qual foi o termo que a gente usou? Uma religião popular, para que todos possam entrar e todos possam fazer o que quiserem, cada um satisfazer a sua própria vontade. E assim o mundo vai se perdendo porque não olha aquilo que diz a palavra, mas sim as suas próprias vontades. Por muitos ouvintes, esses ensinos não eram aceitos. Mesma coisa hoje. Os ensinos que pregamos muitas vezes não são aceitos dentro da igreja. Pessoas rejeitam dentro da igreja a mensagem. Misericórdia de nós, Senhor. Era-lhes amarga a decepção dizer-lhes que a sua penosa jornada fora feita sem proveito. O perdão que livremente lhes era oferecido por meio de Cristo não o podiam compreender. Estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu, que Roma lhes indicara. Recuavam ante a perplexidade de pesquisar qualquer coisa melhor. Era mais fácil confiar a sua salvação aos padres e ao Papa do que procurar pureza de coração. Por que eles rejeitavam os ensinos de Cristo? Porque era mais fácil eles continuarem com seus pecados, continuarem pagando indulgências, continuarem fazendo as suas procissões, as suas caminhadas, o seu martírio. Era mais fácil isso do que buscar pureza de coração, do que buscar uma conversão genuína. Queriam pagar pela sua salvação, queriam pagar pelo seu perdão, mas não queriam se arrepender verdadeiramente, queriam continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados. Outra classe, entretanto, recebia com alegria as novas declarações da redenção por meio de Cristo. As observâncias que Roma ordenara não haviam conseguido trazer paz à alma, e pela fé aceitaram o sangue do Salvador como sua propiciação. Muitas pessoas faziam aquilo, pagavam as penitências, pagavam as indulgências, subiam as escadas de joelhos, peregrinavam de lado para o outro e não encontravam a paz, porque a paz só provém de Cristo. É Cristo que dá a paz. Eles voltaram para casa a fim de revelar a outros a preciosa luz que tinham recebido. A verdade era assim levada de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o número de peregrinos ligados à Virgem diminuiu grandemente. Aqui um ponto importante. Zwingli ele estava sendo um pregador dentro de um relicário na Suíça.
E aqui, vamos voltar um pouco, depois a gente continua. Importante, quando uma pessoa recebia a verdade, ela logo queria voltar para sua aldeia, para sua cidade e compartilhar aquilo. Compartilhar que agora ela encontrou a paz. Será que eu e você, ao recebermos as boas novas do Evangelho, estamos compartilhando isso com as pessoas próximas? Estamos levando a verdade às nossas cidades, às nossas aldeias, ao nosso trabalho, à nossa escola, à faculdade? Será que estamos fazendo isso? Será que estamos verdadeiramente sendo convertidos pela mensagem ou tentamos esconder para nós mesmos? Ou por vergonha, ou por não querer? Aqui, o relicário da Virgem diminuiu grandemente. Houve decréscimo nas ofertas e, consequentemente, o salário de Zwinglio que delas era tirado. Olha a obra que ele fazia. O salário dele iria diminuir se as pessoas não fossem lá, se não pagassem as indulgências. E mesmo assim, a verdade era mais importante do que as suas posses, do que o seu bem-estar. Será que teríamos a capacidade de fazer a mesma coisa? Será que abriríamos mão de mais dinheiro para guardar e sermos fiéis aos mandamentos? Será que estaríamos verdadeiramente dispostos a abrir mão do nosso eu, das nossas necessidades, para fazer o que temos de fazer, para levar a mensagem que precisamos levar? Mas isso apenas lhe causava alegria. Ele perdia bens, ele perdia posses, ele tinha o salário reduzido e isso causava alegria a ele. Vendo ele que o poder do fanatismo e superstição estavam sendo quebrados. O mais importante são as pessoas se entregarem a Cristo, aceitarem a Cristo e buscarem a Cristo do que qualquer outra coisa que eu possa ter. Do que as riquezas que eu posso acumular, do que os carros que eu posso comprar, do que as casas, do que as viagens. Mais importante que isso, pessoas abandonando o erro e aceitando a Cristo e seguindo a verdade. Todo pecado tinha seu preço e os homens lhe concediam livre permissão para o crime, contanto que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Destarte, ambos os movimentos prosseguiram, um oferecendo perdão do pecado por dinheiro, outro mediante a Cristo. E ainda assim hoje, tem aí várias igrejas, o irmão pode pesquisar, graças a Deus a nossa não é assim, mas que é fogueira santa, vamos dar e vamos pagar os nossos pecados, vamos dar à igreja e é uma troca, né, uma barganha, eu vou dar para a igreja e vou ter em volta em dobro, as pessoas vendem casas, vendem carros, achando, mas não é porque querem entregar a Deus, porque querem ajudar na pregação do evangelho, a obra avança, não, é porque eles querem em dobro, porque estão querendo aqui. As pessoas estão presas nesse mundo, agarradas nesse mundo e querem só aqui. Mas ainda temos a outra opção, a salvação mediante a Cristo. A primeira opção não é uma opção, é um engano, tá? Só para ficar bem claro. Não tem perdão de pecado por pagar mediante a pagamentos. Cristo pagou por nossos pecados. E agora é apenas mediante a Ele que o verdadeiro perdão nos é concedido. Enquanto os católicos romanos, segundo seu hábito, apelavam para os costumes da igreja como autoridade, o reformador apegava-se firmemente às escrituras sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma em nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição. Ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. Os costumes da igreja, aquilo que a igreja faz, aquilo que os líderes religiosos estão pregando, aquilo que o pastor está falando, aquilo que o ancião, aquilo que quem quer que seja está falando, só tem validade se estiver de acordo com a Constituição. E a nossa Constituição é a Bíblia, a Constituição do céu. O lugar a qual pertencemos, o local aonde queremos ir, onde queremos morar. A salvação, a eternidade nos aguarda, mas se estivermos colocando os costumes do mundo acima da lei de Deus, da palavra de Deus, então é como se estivéssemos rasgando a Constituição, como se estivéssemos verdadeiramente abdicando do governo de Deus em nossas vidas e escolhendo o governo desse mundo. Hoje é o dia de olharmos verdadeiramente para a palavra, vermos onde estamos errando
e retrocedermos no nosso erro. Pedimos perdão por isso e seremos perdoados mediante a Cristo, buscarmos pureza de coração, uma transformação sincera, buscarmos pelo derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. E assim Deus o fará a cada um de nós. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão quer comentar algum outro ponto do livro, desse capítulo 9, deixa nos comentários. Pede de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor amado. Que possamos olhar mais a Ti, Senhor, que possamos nos apegar a Ti, possamos olhar a Palavra e ver aonde estamos errando, Senhor. E apenas com o Senhor nos interpretando a Tua Palavra, nos mostrando o que o Senhor deseja de nós, assim faremos, Senhor amado. Pai, te pedimos forças, porque muitas vezes estamos presos aqui nesse mundo, mergulhados em algum pecado, ou agarrados com os bens aqui nesse mundo, com as coisas do mundo, Senhor amado. Por favor, Senhor, corte as nossas raízes desse mundo, Senhor amado. Que possamos criar raízes na Tua Palavra, raízes no céu, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.